89 Twitch Pop Capítulo 353 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Quando Sylvester partiu, no dia seguinte à noite, fileiras e mais fileiras de barcos, pequenos e grandes, apareceram no Rio Branco. Eram centenas, todos cheios de bagagem e pessoas. Por sua vez, todos pararam no pequeno porto do antigo castelo do Duque e descarregaram. Os soldados já haviam se posicionado em toda a cidade, guarnecendo várias ruas e torres de vigia. O povo foi lentamente guiado pelas ruas e mostrado lugares para morar por enquanto. À medida que as pessoas avançavam, depararam-se com uma magnífica praça da cidade. As pedras do calçamento eram lisas e uniformes, e a área era banhada por uma beleza etérea. Eles ficaram maravilhados com a cena pitoresca diante deles. A praça estava cheia de carrinhos de vendedores espalhados, e as vitrines vazias erguiam-se como sentinelas silenciosas, testemunhando a prosperidade da cidade. As pessoas comuns da facção Burzol, homens, mulheres e crianças, entreolharam-se, sorrindo e logo explodiram em aplausos e gargalhadas. Eles encontraram um lugar novo e melhor para chamar de lar e ficaram muito felizes com a perspectiva de morar em um lugar tão vibrante e reconfortante. Com o tempo, a noite chegou e as ruas da cidade foram se enchendo de cenas de pessoas comendo, conversando e simplesmente sendo felizes. Eles dançaram, cantaram, tocaram suas flautas tribais e deram as boas-vindas à nova vida. Infelizmente, os mesmos sentimentos não foram compartilhados pelos dois reis da facção Borzu no castelo gigante, pois eles sabiam o quão temporária era a paz. Araag. Frailan com raiva jogou um pequeno castiçal de pedra no escritório da duquesa. Ele respirava muito rápido e seus olhos estavam vermelhos. Por que ainda está nos seguindo? Por que não o resto do ducado? Por que não a facção Storst? Zelfin manteve sua loucura sob controle e tentou ser o verdadeiro irmão mais velho. Parece que o Imperador Lich sentiu nosso cheiro, e ele veio atrás de nós porque somos a primeira coisa que ele sentiu. Ele não vai parar a menos que tenha feito de cada um de nós seus escravos mortos-vivos. E agora? Vamos mais para o sul? Os sulistas vão nos atacar assim que nos virem. Frailan perguntou. Infelizmente, Zelfin não tinha resposta para essa pergunta. Não havia outro lugar para eles irem porque os mortos-vivos estavam atrás deles. Quão longe eles teriam que correr para estarem seguros? Bom, chefe. Um soldado entrou abruptamente. Encontramos um morto-vivo vagando na floresta próxima lá fora. O que? Os olhos de Zelfin se arregalaram de puro horror. Como isso é possível? Eles ainda devem estar uns bons 2 dias atrás de nós. Então, como eles cruzaram toda a cordilheira? Estamos condenados. Frailand gritou, finalmente sentindo a confusão mortal em que eles estavam. Era hora de fugir ou fugir. Mas, infelizmente, ele também não podia fugir, pois a tribo era sua sede de poder. Bom. Outro guarda entrou e relatou. Chefe. Muitos esqueletos mortos-vivos gigantes foram relatados. Eles são mais altos que as árvores, e suas cabeças atingem a altura de nossas paredes. Havia apenas silêncio na sala. Eles tiveram que fazer uma escolha e defendê-la. Recuem ou permaneçam firmes para salvar as terras do sul que finalmente encontraram. Comece a equipar as paredes. Todas as pessoas em idade de lutar devem se reportar à parede norte e preparar as armas de projéteis. Todos os magos devem se reportar a mim diretamente, e todos os guerreiros devem se reportar a Frailan. Não fazer isso será considerado traição. Vá, anuncie isso. Zelfin ordenou, não deixando espaço para Frailan entrar na conversa. Entendido, chefe. Logo, toda a cidade que estava ocupada torcendo agora começou a chorar quando os homens e mulheres tiveram que ir e lutar. Infelizmente, muitos deles estavam bêbados e sem condições de lutar, mas ainda assim foram em frente e relataram que não fazer isso era traição. Pequenos sinos tocaram pela cidade, garantindo que todas as pessoas em idade de lutar se amontoassem em vários grandes salões. Os velhos e os jovens se entreolharam impotentes e rezaram para as 5 mães. Em 1 hora,
O sol se pôs completamente e espalhou a escuridão misteriosa. Toda a muralha norte da cidade e o castelo ficaram cheios de soldados bárbaros. Havia arcos e inúmeras flechas com baldes em chamas ao lado deles. Afinal, lidar com os mortos-vivos não era fácil. Para desestabilizá-los totalmente, era preciso destruí-los totalmente. Baque. Baque. No meio da escuridão, bem na frente da parede norte, muitos ruídos de ossos e metais começaram a surgir como gotas de chuva. Apenas pelo som, ficou claro que a horda era enorme. Todo bárbaro sentiu arrepios por todo o corpo e suas línguas ficaram secas. A maioria deles nunca tinha visto um morto-vivo, muito menos combatê-lo. Ainda assim, seu sangue bárbaro e estilo de vida não permitiam que eles se acovardassem e fugissem. Se eles começarem a avançar, quero que todos vocês comecem a atacar indiscriminadamente. Joguem qualquer tipo de magia de fogo ou projétil neles. Zelfin comandava os homens de pé na frente. Eles não podiam ver muito longe, então não tinham ideia de quantos mortos-vivos havia ou que tipo de mortos-vivos eles eram. Além disso, a noite havia apenas começado e eles só podiam rezar para as 5 mães adiarem a batalha até a manhã seguinte. Só se tivéssemos um mago da luz entre nós. Zelfin amaldiçoou internamente e ficou na parede do castelo com uma grande carranca. Seu sangue estava correndo dizendo-lhe para pular e lidar com isso sozinho, como sempre. Mas, infelizmente, essa era uma situação diferente e ela poderia morrer. Clank. Clank. Seus piores medos se tornaram realidade à meia-noite quando uma onda de pequenos esqueletos mortos-vivos sacudiu seus ossos e pequenas espadas. Eram incontáveis, tantos que até a neve sob eles ficava coberta. Ataque à vontade. Estrondo. Os magos lançaram seus feitiços de fogo. Wosh. Os arqueiros enviaram suas flechas de fogo. Golpear. Os cavaleiros enviaram golpes de suas espadas usando magia. No entanto, para o horror de todos, não fez nada além de atrasá-los um pouco. O esqueleto em chamas continuou se movendo. Aqueles com pernas cortadas continuaram se arrastando, e o mesmo aconteceu com aqueles sem braços. Um exército imparável de mortos-vivos continuou andando e lentamente empilhado ao lado da parede do castelo. A horda lentamente começou a se transformar em uma colina que aumentava a cada novo esqueleto. Porra! Se esses de baixo nível são tão difíceis de matar, e quanto ao resto? Zelfin xingou e ficou de pé na beira do castelo. Wosh! Apenas um pequeno aceno de espada foi o suficiente para esmagar toda a pilha de esqueletos em pó de osso. O poder era tão forte que até deixou um pequeno buraco no chão. Ele era, afinal, um cavaleiro de platina, o maior talento de cavaleiro conhecido no mundo. Desde que não abram múltiplas frentes, posso enfrentá-los sozinho. Zelfin assegurou-se. Baque. Baque. Mas então milhares de esqueletos gigantes apareceram, tão altos quanto a própria muralha do castelo. Zelfin não cedeu e sabia que deveria lidar com eles antes que pudessem danificar as paredes e deixar os velhos e as crianças vulneráveis. Ó 5 mães das montanhas, guiem seu filho para a glória. Zelfin cantou e segurou sua espada em posição de ataque. A longa lâmina de forma ondulada brilhou em vermelho completo logo, revelando a magia cavaleiresca imbuída nela. Era sua limitação como cavaleiro que seus ataques à distância eram fracos. Então ele teve que esperar que o inimigo se aproximasse. Só um pouco mais. Um pouco mais. Entendi. Wosh! Zelfin fez um longo golpe horizontal com sua espada, e a lâmina cantou uma canção mortal enquanto cortava o ar e expelia um arco gigante de puro fogo. Não era apenas quente, mas também afiado e dirigido para destruir todos os esqueletos gigantes. Na escuridão da noite, conforme o arco viajava, ele iluminava tudo, até mesmo a extremidade do lado inimigo. Foi quando todos tiveram um vislumbre da extensão do exército de mortos-vivos. Foi o suficiente para fazer seu couro cabeludo formigar, pois seus números os deixaram sem palavras. Estrondo. O que? Zelfin exclamou quando seu ataque foi parado por centenas de gigantescos escudos rúnicos pretos que surgiram do nada para proteger os esqueletos. Foi enlouquecedor,
pois ele sabia que o seu golpe de lâmina era forte o suficiente para cortar uma montanha inteira em dois. Ele esperava ver pura devastação do lado inimigo. Com isso, longas gotas de suor começaram a cair da testa de Zelfin. Ele finalmente soube quão forte era o inimigo e, para sua má sorte, não teve chance. Sylvester viu tudo de uma distância razoável no sul. Ele viu as várias luzes na cidade e a atividade excessiva nas muralhas do norte. Ele podia adivinhar vagamente o que estava acontecendo e apenas esperou o seu tempo. Shonki, você está pronto. Basta comer os mortos-vivos em sua barriga, quantos você puder. Eles já estão mortos, então não há necessidade de ter medo. Mirai também usava uma mini armadura de couro especial ao redor de seu corpo e parecia fofo. Ele era um gato peludo, mas ainda assim, o norte estava deixando-o com frio. Sim, Maxi. Pode contar comigo. Não sou um cachorrinho, mas vou devorar esses ossos. Sylvester riu e continuou observando a cidade. As cenas eram assustadoras e um tanto inspiradoras. Ele tinha visto muitas coisas paranormais antes, mas nada chegava perto da horda de mortos-vivos diante dele. Felizmente para os bárbaros, a manhã chegou e o Imperador Lixa ainda não havia atacado pessoalmente. Assim, a cidade se manteve alta, assim como o castelo e todas as muralhas. No entanto, mesmo quando amanheceu, os ataques dos mortos-vivos nunca pararam. A luta durou o suficiente para que todos os homens e mulheres estivessem cansados. Isso não vai nos ajudar. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Frailan comentou cansadamente. Somos guerreiros e devemos enfrentá-los. Pela primeira vez, Zelfin concordou com ele. Você está certo. Eu sou um cavaleiro de platina e devo usar totalmente minhas habilidades. Talvez o Imperador Lich não tenha proezas físicas, então está ficando longe. Com isso, veio a ordem dos gritos. Abre os portões. Exército, ataque à frente. Os portões do norte se abriram, e o exército bárbaro sem nenhuma disciplina real correu para lutar contra o que quer que eles vissem primeiro, sem noção de onde mirar. Eles se espalharam e atacaram qualquer morto-vivo que encontrassem. Pá! Nesse momento, um som alto da velha corneta tribal veio do oeste, e muitos cavaleiros apareceram, todos vestindo armaduras bárbaras. Eles eram rápidos e fortes e se juntaram ao exército descontente da facção Borzol. Enquanto tudo isso acontecia, o sol iluminou um pouco o céu. Então Sylvester decidiu fazer sua parte do trabalho. Ele colocou um fogo de artifício com produtos químicos especiais e ateou fogo. Estrondo. Uma longa faixa vermelha de luz brilhou no céu por alguns segundos. O sinal havia chegado. O maciço exército de inverno de quase 200.000 moveu-se rapidamente. Como os soldados utilizaram as passagens clandestinas dentro da prisão para se infiltrar na cidade inocente, seus compatriotas maiores ficaram prontos no portão sul, aguardando o sinal dos infiltrados para lançar seu ataque surpresa. Cada passo foi dado com a maior discrição e precisão, garantindo que nenhuma alma dentro da cidade fosse alertada sobre a destruição iminente que os esperava. Tragicamente, os habitantes inocentes da cidade, jovens e velhos, permaneceram ignorantes do massacre que iria acontecer com eles. Eles temiam os mortos-vivos, sem perceber que o verdadeiro desespero rastejante estava muito mais próximo do que eles jamais poderiam imaginar. Para Sylvester, isso não era uma questão de animosidade pessoal contra os habitantes da cidade, mas simplesmente a implacável realidade da guerra, onde em nome do Senhor, tudo é um jogo justo. Twitch Pop capítulo 354. Quando Sylvester deu sua ordem, os portões sul da cidade congelada foram abertos. O enorme exército de quase 200.000 entrou correndo. Mas eles nem precisavam dos portões, pois a maioria poderia simplesmente pular as paredes. O bom do exército sagrado era que a maioria deles eram pelo menos cavaleiros, e havia muitos magos de baixo nível também. A Terra Santa desfrutava de uma grande posição de poder no mundo onde todo mago ou cavaleiro desejava trabalhar para a Terra Santa. Como não havia senhores feudais loucos acima de suas cabeças,
Eles receberam respeito e orgulho de fazer parte de uma facção extremamente poderosa. Reúna-se perto da parede norte, mas não atravesse sob nenhuma circunstância. Os comandantes passaram as ordens ruidosas sob o plano do general Sylvester. Era dia, então eles foram cautelosos para não perder o elemento surpresa. O truque por trás de matar Zelfim Borzou era primeiro fazê-lo acreditar que eles eram seu salvador e então desferir o golpe mortal nele em vez dos mortos-vivos. Comandantes, lembre seus homens de não atacarem os bárbaros com um pano vermelho enrolado em seus braços. Eles são a facção Storsty que decidiram se aliar a nós. Além disso, lembrem a todos que eles nunca podem vencer a horda de mortos-vivos, então concentre-se apenas em mantendo-os afastados enquanto trato do resto. Por último, Lady Aurora e Lord Gideon Gracia, você deve se concentrar apenas em Zelfim Borzou. Comande bem os 10 Ashzards e Diamond Knights sob você, não os deixe morrer sem motivo, ou a Terra Santa ficará irritada. Sylvester nem se incomodou em agir timidamente por causa de sua idade. Ele não se importava se alguém não o respeitasse por ser jovem, pois isso só os mataria primeiro. Por que você simplesmente não ligou para o Santo Padre? O guardião do Reino de Gracia perguntou desagradavelmente. Estamos lidando com o cavaleiro e mago morto-vivo de mais alto escalão. Isso é um suicídio, não importa quão grande seja nosso exército. Por que chamar o Santo Padre significaria convidar a facção anti-luz, cujo chefe também é um mago supremo. O homem vil está esperando uma chance de lutar contra o Santo Padre. Você quer que isso aconteça? Se eles lutassem, todo este reino seria incinerado. Sylvester revelou. Era apenas metade da verdade, no entanto. Ele simplesmente não ligou para o Papa porque então sua importância teria sido reduzida de um personagem secundário. Afinal, ele pretendia fazer um nome para si mesmo. Tenha fé no bardo de Soliço Interghost interveio. Sylvester não respondeu, pois o homem sempre lhe dava arrepios. Ele ainda estava sentindo o cheiro de durians e não tinha ideia do que isso significava. Continue observando. Quando eles aparecerem encurralados, é quando devemos sair. Sylvester os ordenou. Comandante Belmonte. Sylvester chamou o comandante dos inquisidores que estavam lá. Prossiga com seu trabalho dentro da cidade. Lembre-se, ninguém com menos de 7 anos deve ser morto. O comandante inquisidor Belmonte fez uma saudação séria. Entendido, Lord Bard. Acabaremos rapidamente com todos os pagãos. Mas, se me permite perguntar, por que não acabar com todos eles? Sylvester aproximou-se do homem, afastando-o um pouco para que ninguém os ouvisse. Comandante, ouvi dizer que você é celibatário e segue as regras estritas da igreja. Você deve estar ciente do conceito de que ninguém está longe do abraço de Solis. A facção Borzou pode ter sido radicalizada além do concerto, mas essas crianças são jovens e ingênuos. A maioria deles não vai se lembrar do que vai acontecer hoje quando crescerem. Isso significa que há espaço suficiente para trabalharmos e trazê-los para o abraço do Senhor e torná-los seguidores da igreja. O comandante Belmonte sorriu com orgulho e positividade enquanto cerrava o punho, sendo muito crédulo com as palavras de Sylvester. Você está certo, Lord Bard. Não podemos machucar os pequenos porque eles são muito ingênuos. Vou cumprir o dever com precisão. Fique tranquilo. Eu tenho fé em você. Com isso, os inquisidores partiram silenciosamente, e Sylvester se concentrou apenas na batalha à frente, com o bispo Lazar cavalhando os mortos-vivos. O número de mortos-vivos só aumentava com o tempo, e eles já superavam os bárbaros em 20-1. Por que você disse aos inquisidores para fazer isso? Eles deveriam ter lutado aqui. Seu excesso de zelo poderia ter nos ajudado. Sir Doloren caminhou ao lado de Sylvester e perguntou. Sylvester guardou o monóculo. Sir Doloren, você acha que o exército sagrado ou qualquer outro exército teria sido capaz de fazer o que eu pedi? Em uma criança de 10 anos. Sir Doloren ficou em silêncio por um tempo antes de suspirar. Os inquisidores não são pessoas comuns, Lord Bard. Nós somos treinados para ser monstros.
Há uma razão pela qual o mundo nos teme e nos odeia. Mas por alguma razão, todos vocês me amam. Você é a criança milagrosa, afinal. Os inquisidores o encontraram, e nos orgulhamos disso. Sir Doloran riu ao dizer isso. Estrondo. De repente, um som explosivo alto veio e uma mudança apareceu no campo de batalha. Ao contrário dos esqueletos, algumas estranhas criaturas humanoides vestidas de preto apareceram. Eles eram como magos, lançando feitiços de fogo, gelo e destruição aérea. Isto é mal. Bispo Lazark exclamou. O Imperador Lich tem muitos liches menores sob controle. Isso é como ter magos no exército. Sylvester sorriu alegremente. Isso é ainda melhor. O que? Como espectros na noite, os inquisidores invadiram a cidade. A presença deles era conhecida apenas pelo leve farfalhar do tecido e pelos passos suaves. Eles cercaram os amplos armazéns onde os não combatentes da facção Borzol buscaram refúgio, buscando segurança em números. Mas, infelizmente, a segurança deles era ilusória, pois cada um deles tinha apenas 2 homens armados com lanças para protegê-los e nenhum praticante de magia entre eles. Estrondo. E então, com uma explosão estrondosa, os explosivos que Sylvester havia colocado com tanta astúcia de antemão detonaram em um estrondo ensurdecedor, cujos ecos reverberaram por toda a cidade. As pessoas foram despertadas de seu sono e, em sua confusão e alarme, os guardas de cada armazém saíram para investigar a comoção. No entanto, foi um erro fatal, pois eles foram recebidos com uma barragem impiedosa de lâminas e magia. Golpear. Os guardas, com os olhos ainda nublados pelo sono, foram abatidos com eficiência implacável, suas gargantas abertas com facilidade e seu sangue empoçado no chão. Seus corpos foram então arrastados sem cerimônia, para serem lançados nas chamas de uma pira. Por que queimá-los? Bem, este foi o maior castigo para eles desde que as tribos da montanha adoravam as montanhas e acreditavam no enterro. Mas para os inquisidores, queimar seus corpos era um meio de afirmar a supremacia de Solis sobre as crenças dos pagãos. Depois que os obstáculos dos guardas foram removidos, as pessoas dentro dos corredores ficaram tão vulneráveis quanto ovelhas. Infelizmente, para eles, os inquisidores eram como lobos sedentos de sangue. Mate todos menos crianças de 7 anos ou menos. O comandante ordenou. Com eficiência implacável, os inquisidores desceram sobre os salões como um enxame de predadores vorazes. Diante de seu ataque, as mães procuraram desesperadamente proteger seus filhos, apenas para se depararem com as lâminas frias e impiedosas dos inquisidores. Casais de idosos, desnorteados e confusos, agarraram-se um ao outro em um esforço inútil para se proteger da carnificina, mas sem sucesso. Para os inquisidores, era apenas mais um dia de trabalho, e tirar uma vida humana era tão fácil e insignificante quanto esmagar um inseto sob suas botas. Os corredores ressoavam com os gritos angustiados das crianças, mas nem todas seriam poupadas. Os menores de 7 anos foram rapidamente conduzidos a um salão separado, onde as mesas estavam repletas de iguarias saborosas. Enquanto isso, as crianças mais velhas foram mortas com decapitações misericordiosas, seus gritos de terror e dor abruptamente silenciados. Os inquisidores varreram impiedosamente os 10 salões, e o massacre terminou em 1/4 de hora. Os salões outrora ressonantes ficaram em silêncio, exceto pelos gritos distantes e comandos dos bárbaros do lado de fora das paredes lutando contra os mortos-vivos. Comandante, temos que ficar de olho nas crianças agora. Os inquisidores não tinham nada para fazer depois de terminar sua tarefa dentro da cidade. Esta é uma ordem de Lord Bard, então não questione. Nosso trabalho é manter essas crianças seguras até que a batalha lá fora termine. Eu acredito que eles logo estarão cantando o nome do verdadeiro Senhor, acabando com a ameaça dessas montanhas. Pagãos. O comandante Belmonte respondeu enquanto olhava para as crianças com amor paternal em seus olhos. Sério? Eles podem ser educados? O comandante riu e observou um menino de 5 anos devorando algumas guloseimas saborosas. Eles são crianças, Sir Unter. O que eles podem fazer?
Suas mentes são simples e gentis. Mas, com a voz nutridora de Lord Bard e o cuidado das mães brilhantes, eles logo serão educados. Golpear. Gá. Ah. Ela me esfaqueou. Em uma reviravolta repentina e chocante, um grito penetrante irrompeu de um canto do salão quando um dos inquisidores caiu para trás horrorizado, suas mãos agarrando desesperadamente sua garganta, de onde um jorro de sangue jorrou, revelando uma profunda, ferimento fatal de faca. Baque. Com um baque, o inquisidor caiu no chão, seus olhos sem vida olhando fixamente para longe. Seus camaradas ficaram congelados em choque e descrença, seus olhares fixos na pequena garota bárbara que estava diante deles, sua faca ainda apertada com força em sua mão. Ah! Ver você matou minha mamãe. Ela rosnou como um gato selvagem, sem entender sua situação. Mas seu destino estava selado, pois sua transgressão receberia uma retribuição impiedosa. E ela matou ele, Lloyd. Um dos inquisidores exclamou horrorizado. Oxe! Antes que alguém pudesse reagir, a cabeça da garota feroz voou, e os inquisidores enfurecidos foram lançados sobre ela, sua sede de sangue agora incontrolável. Eram todos homens que não tinham visto nada além de violência desde o dia em que pegaram a lâmina. Para eles, o sangue dos pecadores e pagãos era mais amado do que a água. Eles não tinham bom senso nem bondade em seus corações. Eram as lâminas da igreja propositadamente feitas para criar faíscas sangrentas. Para eles, a calma era um conceito de outro mundo. Prepare. Não mate as crianças. As ordens de Lord Bard são absolutas. O comandante rugiu em pânico quando as crianças, que finalmente pararam de chorar e estavam comendo, foram novamente submetidas a um horror irracional. Mate todos. Eles mataram o Lloyd. Geradores pagãos. Demônios. O incidente que durou alguns minutos dentro daquele salão fez com que o ataque dos mortos-vivos parecesse uma luta amistosa e agradável. O que deveria ser um final agridoce para a facção Borzol se transformou na profunda cicatriz mental escura do jovem bardo. Twitch Pop capítulo 355. Sem saber da loucura que acontecia dentro da cidade, seus olhos permaneceram firmemente focados no campo de batalha iminente. Ele procurou a presença sinistra do Imperador Lich, pois era seu objetivo principal. Matar Zelfin Borzou era viável, mas derrotar o Imperador Lich parecia impossível, mesmo com o poder combinado. Assim, o conflito permaneceria inconclusivo a menos que o Lich fosse subjugado. Onde você está? Ele murmurou enquanto olhava para o campo de batalha através do monocular. Ele notou que os bárbaros já estavam encurralados, e os mortos-vivos estavam sobrecarregando-os com números absolutos. Afinal, os mortos-vivos não sentiam medo ou dor e, portanto, não se importavam em ser atingidos. Enquanto isso, os bárbaros eram humanos com carne que sentiam medo e dor ao mesmo tempo. Enquanto os bárbaros tentavam ser cuidadosos, eles lentamente foram engolfados pela multidão de mortos-vivos. O tempo todo, Zelfin tentou usar muitos de seus movimentos destruidores de cidades em larga escala, mas todos foram anulados por escudos rúnicos pretos que apareciam do nada. Frustrado, o Platinum Knight foi forçado a usar sua espada física e braços para lutar em vez de usar magia de Knightley à distância. Ainda assim, seus golpes foram fortes o suficiente para deixar um rastro de destruição, como nunca antes visto. Cada vez que ele balançava o braço, um longo arco de pura destruição se expandia por quilômetros. Mas, os mortos-vivos pareciam infinitos, e não importa quantos Zelfin matassem, mais tomavam seu lugar. O Lich sob o comando do Imperador Lich será um problema. O Bispo Lazaco advertiu. Sylvester também viu. Teremos que planejar melhor nosso ataque. Não podemos entrar sem pensar como os bárbaros. Os ataques à distância são os melhores contra os mortos-vivos. Use tanto os cristais de luz e explosão quanto eu ordenei. Deixe os arqueiros usarem os explosivos e mantenha os magos a uma boa distância. Vamos deixar os cavaleiros e os magos se cumprimentarem. Nós podemos apenas prendê-los, disse o grande mago de Gracia, Gideon Gracia.
Eu sou um especialista em magia da terra, e posso ver que a única coisa que pode parar os mortos-vivos é a aniquilação completa pelo fogo. Fazemos algo que os impeça de se mover. Sylvester murmurou em concordância. Podemos transformar toda a área em um pântano com água fervente. Mas não podemos, pois ainda temos que lutar contra os bárbaros e o Imperador Lich. Talvez possamos criar linhas de areia movediça que possam retardar os mortos-vivos. E a sua magia de luz? Félix perguntou. Para isso, Sylvester não tinha resposta. Eu não sei. Eu nunca lutei contra um morto-vivo. Além disso, a magia da luz é eficaz contra as criaturas da noite, mas esses mortos-vivos são mais como a convocação de um mago morto-vivo. Então, todos esses se classificam como criaturas de à noite. Além disso, é dia, e eles não pararam. Sem dúvida, isso era motivo de preocupação. Normalmente, as criaturas das trevas não saem ou lutam à luz do dia. Mas os mortos-vivos aqui estavam apenas ficando mais fortes e vencendo. Vamos apenas esperar que o Imperador Lich se mostre. Sylvester continuou observando o campo de batalha através de um pequeno buraco secreto na parede do castelo. Os passos dos mortos-vivos e bárbaros criaram uma tempestade de poeira no campo de batalha. O Imperador Lich está claramente usando magia de algum lugar enquanto defende seus mortos-vivos de Zelfin. Sylvester murmurou e tentou encontrá-lo. Enquanto se concentrava, notou que os mortos-vivos vinham do oeste, de um caminho que parecia ser adjacente à base das montanhas. Eles descobriram algum tipo de atalho? Ele se perguntou. Ele tentou avaliar a força dos mortos-vivos. Havia mortos-vivos normais, mortos-vivos que pareciam feitos de gelo, zumbis, Lich normais e até alguns animais mortos-vivos. O inimigo tinha tanta diversidade quanto o próprio exército de inverno. Não posso permitir que muitos do meu lado morram, ou esta campanha será um fracasso. Preparar. Sylvester rugiu. Não fazia diferença o quão alto ele era, já que a batalha estava muito barulhenta lá fora. Isso é você? Sentado no palanquim como um rei? Sylvester se perguntou ao notar a sombra de uma grande caixa bem atrás do exército de mortos-vivos e das nuvens de poeira. Ele decidiu correr o risco e seguir em frente, ou temia que a facção Storst sofresse muito de outra forma. General. Olha. Os irmãos Borzol estão encurralados. Theodore Sandal, tio de Felix, exclamou. Sylvester respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Ele estava nervoso. Absolutamente. Ele não era originalmente um comandante militar, mas um espião. Ainda assim, lentamente, ele aprendeu a comandar um exército ao longo dos anos. Mas, desta vez, o tamanho do exército era muito grande e, com isso, a pressão se intensificou para garantir que sua estratégia fosse perfeita. Tudo bem, isso vai definir o meu futuro. Se eu falhar hoje, meus planos de me tornar o Papa serão adiados por pelo menos uma década. Se eu conseguir, não devo me azarar com minha língua podre. Eu criarei um forte feixe de luz da minha mão direita. Quando você ouvir, saia correndo na formação de acordo com o comando. Arqueiros e magos na parte de trás, cavaleiros na frente. Não lute contra os mortos-vivos. Apenas mantenha-os na baía. Mate os bárbaros sem uma braçadeira vermelha. Todos, em suas armaduras finamente vestidas, observavam Sylvester atentamente. Muitas bocas ficaram secas e os corações bateram como tambores. A guerra era um negócio sangrento, e todos eles sabiam que provavelmente não viveriam para ver outro dia. Foi uma honra para os homens da igreja morrer por sua fé. Quanto ao resto, eles simplesmente não tinham opção, pois o fracasso significaria a destruição de suas vidas pacíficas. Nem mesmo uma leve tosse ecoou agora, e como se o mundo tivesse congelado, todos ficaram parados. Sylvester continuou olhando para o campo de batalha e esperou o momento perfeito. Ele observou os irmãos Borzol e o chefe Koruk sendo lentamente empurrados em direção ao Rio Branco. Os mortos-vivos os cercaram por todos os lados, lançando uma barragem de ataques físicos e mágicos contra eles. Ele podia ver que se Zelfin quisesse,
Ele poderia facilmente pular com facilidade e estar em segurança. Mas isso iria abater todo o propósito da luta. Espero que Aurora e Gideon possam desferir um golpe mortal. Lentamente, ele ergueu a mão direita no ar, mas esperou para aliviá-la. 1 minuto se passou, depois 2 minutos. Os soldados sentiram a respiração presa na garganta e as entranhas se contraindo. Oxi! Ataque! Felix rugiu no instante em que a mão de Sylvester se iluminou. Urá! Mate a sujeira! Glória a Solis! Viva o bardo! Diferentes gritos de guerra explodiram, juntamente com gritos de valor. Os homens explodiram pela porta do castelo enquanto outros pularam o muro de fronteira. Seus passos eram suficientes para sacudir o próprio chão e sua ira o suficiente para assustar qualquer homem. Eles foram notados por todos, os bárbaros e os mortos-vivos, que pareciam ficar parados por alguns minutos, apenas digerindo o fato de que um exército tão colossal apareceu do nada. Clank! Estrondo! Whoosh! Conforme planejado anteriormente, o grande mago Gideon Gracia primeiro moveu-se para os mortos-vivos inimigos e criou uma longa linha de areia movediça para garantir que os mortos-vivos não pudessem se mover muito rápido. Depois disso, ele mudou de direção e foi ajudar os irmãos Borzo e o chefe Kuruk. Sylvester não assumiu pessoalmente o comando da guerra desta vez e deixou os comandantes individuais fazerem de acordo com seus comandos. Em vez disso, seu foco estava no Imperador Lich. Felix, Gab, não morram. Sylvester deu um tapinha em seus ombros e os deixou partir com Elion e o Bispo Lazark. Eles aprenderam a lutar em equipe nos meses anteriores. Elion era um grande caçador e seus sentidos garantiam que ninguém chegasse muito perto de seu grupo. Bispo Lazark, como um necromante, era ótimo em fazer sacrifícios de mortos-vivos para manter a equipe segura. Gabriel era um mago da luz, então ele era ótimo em cegar os inimigos. Enquanto isso, Felix era um grande cavaleiro e sua espada nunca perdia uma garganta. Demorou pouco para que os efeitos do exército de inverno se tornassem aparentes. Os mortos-vivos começaram a ser empurrados para trás e eventualmente não conseguiram se aproximar. Ao mesmo tempo, os irmãos Borzo foram salvos por lá de Aurora e Gideon Gracia. Obrigado. O chefe Kuruk falou. Suas palavras dissiparam instantaneamente a hostilidade dos irmãos Borzol, fazendo-os pensar que a Terra Santa enviou o exército de inverno. Então, Zelfin os ofereceu. Nesta batalha, vamos lutar juntos. Tenho certeza que você entende que eles são os maiores inimigos. Lady Aurora concordou. Você está certo, Rei Zelfin. A Terra Santa deseja lidar com o Imperador Lich primeiro. Whoosh! Eles pararam de falar quando uma nova onda de mortos-vivos atacou, mas desta vez liderada por uma dúzia de Liches. Portanto, o ataque parecia muito mais organizado e mortal. Vamos conversar mais tarde e seguir para o Imperador Lich. Gideon Gracia sugeriu e trocou um olhar silencioso com Aurora. O plano deles era simples, encontrar uma chance e esfaquear Zelfin no coração. Estrondo. Explosões mágicas, flechas explosivas e muito mais continuaram voando pelo campo de batalha. Os esqueletos mortos-vivos eram fracos contra a força esmagadora, pois não eram fisicamente fortes. Quanto aos zumbis, eles eram fáceis de lidar com o fogo, e os mortos-vivos esqueletos gigantes eram o único desafio. Sylvester ficou de olho em todo o campo de batalha para garantir que tudo corresse bem. Ele viu Lady Aurora e Gideon seguindo o plano, então ele se concentrou no palanquim bem atrás das linhas inimigas. Isso não será fácil, Lord Winterghost. Temos que cruzar este mar de mortos-vivos para alcançá-lo. Sylvester estava correndo com o sexto guardião da luz, Winterghost. O homem raramente falava, mas sua habilidade era invencível. Sua magia de gelo era muito forte no tempo frio, pois ele congelava qualquer morto-vivo que aparecesse no caminho. Caramba, toda vez que ele pisava no chão, ele se transformava em gelo duro, então nenhum morto-vivo poderia chegar muito perto deles. Para alcançar o Imperador Lich, fácil Wes Winterghost sibilou e começou a assobiar. Grr. De repente, o chão começou a vibrar e um barulho alto veio. Mas,
Não vinha de fora, mas da própria terra. Olá! O Interghost sussurrou. Sylvester rapidamente entendeu o que estava acontecendo, então ele fez o que foi pedido e chutou os pés com firmeza para pular 15 metros no ar. Estrondo. Perfurando o solo, jogando a neve por toda parte, Asha, a gigantesca cobra branca de 200 metros de comprimento, apareceu deslizando. Baque. Sylvester e o Interghost pousaram na cabeça de Asha e, com isso, eles seguiram em direção ao palanquim atrás das sombras. SSSSS. A cobra era esmagadora para os mortos-vivos. Ela deslizou graciosa e suavemente, pisoteando esqueletos, zumbis e lixes. Sua pele era tão forte que nada machucava, e ela se movia como uma imperatriz em sua corte. Como ela é tão forte? Ele perguntou maravilhado com a força dela. Orgulhosamente, o Interghost deu um tapinha na cabeça da cobra. Ashama Mitriu Snack Tio. Mito que? Tio Itipop capítulo 356. Como eu nunca vi espécie dela nos livros da escola do amanhecer ou mesmo na biblioteca especial do alto clero? Perguntou Sylvester, pois já havia lido quase todos os livros sobre animais e plantas do mundo, pois queria saber de tudo que pudesse ajudá-lo em suas diversas invenções. Por que és omitido desses lugares? Eões atrás, eles foram implacavelmente perseguidos por causa das cobiçadas escamas que adornavam seus corpos, levando assim à sua quase extinção. Apenas certos livros especiais contêm conhecimento sobre eles. Você a encontrou nas montanhas aqui? É por isso que você mora aqui. O fantasma do inverno assentiu. Ela era um bebê de apenas um pé de comprimento. Sozinha, miserável em uma caverna. Ela é minha filha, agora com mais de um século de idade. Sylvester olhou para a cobra sob seus pés. Todos os ornamentos nela mostravam claramente que ela era regada com amor paternal. Era estranho para ele como uma cobra poderia ser a família de alguém, mas novamente quando ele pensou em um gato mágico invisível adotando um bebê, não era tão absurdo assim. Ela parece muito bonita. Sylvester elogiou Asha. Eu sei, bardo de Solizuki. Sylvester finalmente teve uma pista sobre o novo cheiro. O elogio que ele fez foi um meio de ver se o novo cheiro de durians era algo negativo. Não consegui sentir o cheiro por alguns segundos. Crunch. Estrondo. Sylvester não falou mais e se concentrou na missão que tinha pela frente. Asha esmagou os corpos dos esqueletos e dos zumbis sem esforço e ignorou os ataques dos lixes normais, pois eram inúteis contra ela. Mesmo os esqueletos gigantes não eram nada, então foi um passeio fácil. O céu! O Interghost exclamou. Sylvester olhou para cima, com o rosto marcado por uma sobrancelha franzida. Os seus deram uma guinada repentina e ameaçadora quando as nuvens escureceram com uma velocidade não natural. Era o pico da tarde, mas o céu havia se transformado de sereno em tempestuoso em poucos minutos. Isso é obra do Imperador Lich? Infelizmente, era uma pergunta que ninguém sabia responder. Então, ele apenas observou o céu escurecer enquanto se aproximava do palanquim. A distância entre o castelo e o palanquim não era muito, mas com a crescente horda de mortos-vivos, até mesmo Asha teve que levar algum tempo para derrubá-los. Ele olhou para a direita e viu o estado da batalha. Ladia Orange e Deon Gracia estavam enganando magistralmente os irmãos Burzol, destruindo rapidamente os montes de mortos-vivos e salvando-se enquanto também avançavam em direção ao palanquim, embora lentamente. Os irmãos Burzol não perceberam uma mudança silenciosa acontecendo no campo de batalha. O exército de inverno estava cercando lentamente os bárbaros Burzol sem que ninguém soubesse. Agora, o massacre de uma parte inteira de uma civilização estava a apenas um rugido de distância. Se isso não correr bem, terei que pensar em contingências e ele engoliu suas palavras quando notou algo distante na margem oposta do Rio Branco. Uma forma fraca de um ser ameaçador vestido de preto, olhos brilhando de branco, e o corpo parecia flutuar no ar. Porque agora, se ele me atacar no meio da batalha, minha morte é garantida. Porque está me seguindo há tanto tempo. Ele já estava nervoso com a luta contra o Imperador Lich, e agora duvidava de si mesmo.
Mas ele já havia chegado até aqui, então ele tinha que continuar. Nada acontecia sem perder sangue e suor, algo que aprendera da maneira mais difícil. Parece que está ficando mais difícil passar por eles agora. Sylvester aproximou-se da borda do rosto da cobra. A situação era semelhante a tentar cavar a lama com uma pá, mas nunca deixar a lama cair para o lado. Então, aos poucos a lama vai se acumulando e fica difícil empurrar mais. Da mesma forma, uma enorme pilha de mortos-vivos estava agora na frente de Asher. Então ele decidiu ajudar e ao mesmo tempo ver se seus poderes eram úteis. Sylvester se acalmou para manter o foco. Ele ignorou o céu. Ele ignorou a presença iminente do Cavaleiro das Sombras observando-o e apenas se concentrou na frente. Ele levantou a palma da mão direita em direção à horda de mortos-vivos na frente e manteve a outra palma no peito. Havia pelo menos algumas centenas de milhares de mortos-vivos em linha reta, até o palanquim. Um momento depois, ele começou a cantar um hino e trouxe um halo de luz brilhante atrás de sua cabeça. Depois disso, o feixe da ira do céu disparou através de sua palma em direção à horda. O feixe tinha dezenas de metros de diâmetro e incinerou a existência de tudo em seu caminho. O Solis, Senhor da Luz, capacita-me nesta luta. Deixe-me queimar esses pagãos, e derrote essa heresia imunda. Estrondo. O explosivo feixe de luz em forma de plasma brilhou tanto que agiu como sol no céu tempestuoso. Ele iluminou tudo, atraindo a atenção de todos os mortos-vivos e guerreiros, desviando seu foco. Oxe! Os mortos-vivos, a neve, o chão embaixo, tudo que a luz tocou derreteu como se nada fosse além do ar. Esse era todo o poder de seu movimento, e a maior parte era que ele não se sentia cansado. Tendo subido de nível anteriormente após ser curado, aumentou suas reservas de solário. Mova-se rápido. Ele disse à cobra um segundo depois, sem se importar se ela o entendia ou não. Prepare-se. Sylvester avisou ao guardião que ele não confiava. Asha derrubou tudo que veio em seu caminho com seu movimento deslizante e logo chegou perto o suficiente do palanquim para que eles pudessem vê-lo facilmente. Era grande e majestoso pela aparência, e os cristais mágicos nele provavam que pertencia à principal criatura por trás da bagunça dos mortos-vivos. Estrondo. O trovão começou a cair naquele momento e, quando caiu na direção de Aurora também, ficou claro que não era ela quem estava fazendo isso. O Imperador Ondear estava por trás da escuridão repentina. Asha desacelerou abruptamente e sibilou alto como se estivesse falando com raiva. Pare então. O Interghost ordenou. Se você sentir que a pressão invisível é demais, apenas vá embora. Sylvester notou isso também. Os olhos de cobra de Asha pareciam perturbados, e os assobios pareciam mais congrunhidos. Claro, se não um mago supremo, então quem mais pode fazer uma coisa dessas? Sylvester comentou em voz alta. Esta foi sua primeira vez indo totalmente contra um mago supremo, e ele se preparou para esperar o inesperado. Sylvester enfrentou o Interghost e lembrou qual era a tarefa. Ele não confiava no homem, mas ele era o membro mais forte de seu exército e precisava de sua destreza. Guardião, tudo o que você precisa fazer é garantir que eu alcance essa sujeira com segurança e a toque com minhas próprias mãos. O Interghost assentiu e criou um lótus feito de gelo na palma da mão. Não se preocupe, Lord Bard. Você vai alcançá-lo, eu prometo vivo, espero. Sylvester tirou do bolso um pequeno frasco de vidro com um líquido transparente. Ele rapidamente espalhou seu conteúdo em suas duas palmas enquanto olhava para o palanquim. Pelo tamanho dessa coisa, o Imperador Lich deve ser pelo menos tão grande quanto o Lorde Inquisidor. Quando estiver pronto, diga-me, Sexto Guardião. O Interghost falou com Asha em sussurros antes de pular de sua cabeça. Sylvester o seguiu e ficou atrás do homem. Enquanto isso, Mirai sentou-se no ombro de Sylvester enquanto olhava para trás com as mandíbulas abertas. Seu trabalho era devorar qualquer coisa que viesse por trás. Rachadura. Enquanto o Interghost avançava, todos os mortos-vivos ao redor dele se transformaram em gelo e se despedaçaram. Mas, à medida que se aproximavam do palanquim,
Sentiram que o ar se tornava mais espesso e a caminhada exigia mais esforço. A cada passo, só aumentava. Se isso só aumenta, então como eu vou tocar nisso? Gá! Os mortos-vivos continuaram vindo em sua direção e, eventualmente, eles foram cercados pelos mortos-vivos enquanto se aglomeravam em torno do círculo de gelo protetor do Interghost. Havia centenas de milhares de mortos-vivos de esqueletos a zumbis de carne podre, alguns até seguravam espadas e arcos. O Imperador Lich deve ser capaz de ver e ouvir tudo desses mortos-vivos. Lord Bard, qual é sua estratégia? O Interghost perguntou quando ele parecia estar lutando também. Sylvester não queria dizer a ele, no entanto. Confie em mim, eu só tenho que tocar nessa coisa uma vez, e isso será resolvido. Apenas me aproxime dela. A boca de Interghost estava coberta por um véu, então seus dentes cerrados não eram visíveis. Ele também estava inseguro em lutar contra a fera que ainda não havia se mostrado e já estava vencendo. Se essa for a vontade do Senhor. SHHH. O lótus de gelo branco na palma da mão do Interghost começou a florescer e espalhar suas pétalas. Com isso, um súbito ar frio começou a ressoar ao redor deles. Eventualmente, tomou a forma de um vento tempestuoso branco. Ele circulou em torno de Sylvester e o Interghost, cortando qualquer morto-vivo que se aproximasse. Sylvester sabia que o homem estava tentando reduzir a resistência do ar enquanto se movia em direção ao palanquim. Hugo. Até alcançá-lo é tão difícil. Sylvester apertou os dentes quando seu corpo inteiro doeu, dizendo-lhe para parar. Seus músculos estavam sob tremendo estresse para se manter em pé, mas ele continuou. Ele não era tão forte quanto o Interghost, mas seu corpo tinha uma autocura melhor do que qualquer outro. Baque. Guardião. Sylvester exclamou e correu para a frente quando o Interghost caiu de joelhos. Sei como você fica a pé, Lord Bard. O Interghost questionou em confusão. Ele é incapaz de suportar a pressão? Mas ele é mais forte do que eu. O futuro parecia sombrio naquele instante. Sylvester não tinha ideia de como iria proceder agora. O Interghost, o grande mago mais forte entre eles, estava no chão. Isso provavelmente significava que o Imperador Lich era um mago supremo de uma ordem superior, talvez nível 5 ou 6. Devo recuar? O Imperador Lich pode destruir reinos se assim o desejar. Mas ele também não queria fazer isso. Alguns homens do exército de inverno já haviam morrido e voltar era o mesmo que dizer que suas mortes não tinham sentido. Sem opções e desesperado, ele olhou para Borzobrotes. Seus traidores. Traiçoeiros. Vocês vieram me matar? Assim que Sylvester olhou para a direita, a voz de Zelfin Borzo ecoou como um rugido alto e furioso. Você matou meu irmão. O coração de Sylvester afundou quando Alcena contou a história em si. Em vez de Zelfin, a forma sem vida de Frailan Borzol pendia da espada de Lady Aurora, seu coração perfurado com uma ferocidade selvagem, evidente pela expressão de choque e descrença fixada no rosto de Frailan. Clank, clank, clank. Como se isso não bastasse, um som terrível e antinatural também veio da frente de Sylvester. Com um coração batendo perigosamente rápido, Sylvester olhou e rezou instantaneamente. Ó Senhor! Tenha piedade de mim! O horror que se abateu foi além da medida, ou melhor, além da conta. Sob o sinistro céu escuro, a porta do palanquim ornamentado foi aberta, revelando um espetáculo medonho. Uma dúzia de esqueletos dispostos em uma escada grotesca. E então emergiu uma entidade diabólica, elevando-se a uma altura inconcebível de 15 pés, envolta em sinistros mantos negros. Seu rosto era semelhante ao de um demônio sem olhos e pele branca como gelo, tão branco quanto uma ardósia, exceto pelo sorriso horrível que se estendia de orelha a orelha, revelando uma boca cheia de presas afiadas. E em sua mão segurava uma chama azul ardente, e atrás de seu ombro havia uma figura fantasmagórica encapuzada de uma criança com uma cabeça de pedra. Então nos encontramos, filho de Solis. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.